Bom, então vamos lá, vamos começar aqui. O nosso tema é colonização inglesa na América, dos séculos XVI ao século XVIII, né? História da colonização inglesa na América, do XVI ao XVIII, beleza? E antes de mais nada, antes de a gente começar a destrinchar aqui as telas, destrinchar aqui os slides, eu gostaria de falar um pouquinho mais, fazer uma comparação, na verdade, entre o processo de colonização da América Inglesa e o restante da colonização latino-americana. Quando a gente fala latino-americana, todo mundo sabe, né? Nós estamos falando da colonização espanhola, da colonização portuguesa dentro da América, sendo que colonização portuguesa é Brasil, né? É a história do Brasil. Tranquilo? Bom, então o que eu quero destacar aqui para vocês? Que a colonização inglesa ela é muito tardia em relação à colonização da América Latina. E esse atraso no processo colonial ele tem várias explicações de caráter interno à América e de caráter interno à Europa, além de especificidades da Inglaterra. Beleza? Então, primeiro vamos falar do caráter interno à América. O que estava acontecendo na América no século XVI que, de certa forma, dificultava a expansão inglesa aqui na América? Não só a inglesa, mas a francesa também. É a colonização, não é? A ocupação do território, principalmente nas regiões litorâneas do Atlântico e do Pacífico, pelos portugueses e pelos espanhóis, ok? Então, muito rapidamente, o processo de colonização por parte dos espanhóis e dos portugueses se alastrou pelas regiões litorâneas, tanto do Atlântico quanto do Pacífico, ocupando, se não todo o litoral, mas protegendo esse litoral com navegações, com embarcações que tinham essa finalidade. No caso do Brasil, são as famosas expedições guarda-costas, que protegiam o litoral brasileiro. Claro que a eficiência dessa proteção era limitada frente ao tamanho e à extensão do litoral, mas ela de fato ela existia e no século XIX fazia frente à navegação inglesa, que ainda estava engatinhando, né? Que ainda estava num processo de desenvolvimento no século XVI, lembrando 1501 a 1600. 1501 a 1600, ok? Então, aqui na América, o domínio, a supremacia era espanhola e a supremacia era portuguesa, e a Inglaterra não fazia frente a essa supremacia ibérica na América. Então, esse é um elemento interno aqui da América. Quando eu vou pensar na Inglaterra, outros elementos explicam esse atraso dos ingleses no processo de expansão marítima e de ocupação da América. O primeiro deles, e mais importante, é claro, remete ainda ao século XV, que é a Guerra dos 100 Anos. Ok? Como nós sabemos, né, vocês já estudaram esse conteúdo lá no segundo ano, a Guerra dos 100 Anos foi uma guerra muito longa, na prática 116 anos, claro que não foram ininterruptos, foram fases de guerra, por isso que de modo geral a gente chama de Guerra de 100 anos, mas essa Guerra dos 100 anos ocupou bastante a nobreza inglesa em dois sentidos. Um, propriamente a guerra, né? Deslocando a nobreza inglesa para os campos de batalha, junto com a nobreza francesa, né? Que lutavam não só pelo controle da Inglaterra, mas também por um controle de uma região muito próspera economicamente no noroeste da Europa, conhecida como a região de Flandres, posteriormente dando origem à Bélgica, à Holanda, ao norte da França, né? A parte da Dinamarca também, uma região economicamente muito ativa,
já no final da Idade Média, né, na baixa Idade Média, na passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Então, essa guerra tomou muito a nobreza inglesa e, obviamente, que era impossível para a nobreza inglesa gastar energia, dinheiro, homens num processo de ocupação da América, seguindo espanhóis e seguindo portugueses, não havia condição disso. Outro elemento importante é que, ao contrário de Portugal, ainda no século XIV, 1385, Revolução de Avis, ou a Espanha, 1492, Guerra de Reconquista, cidade de Granada, a Inglaterra também ficou atrasada no processo de formação do Estado Nacional. Né? Então a gente pode entender que a Guerra dos 100 Anos foi na prática o que startou a formação do Estado Nacional Inglês e foi só a partir desse momento que os ingleses, pouco a pouco, foram se constituindo como um Estado unificado, com um conjunto político-administrativo único, dando molde aos absolutismos, né? O grande rei que vai dar passos largos no caminho do absolutismo vai ser o Henrique VIII, mas aí nós já estamos no século XVI, nós já estamos já em 1520, 1530, 1540, ok? Os espanhóis resolveram esse problema em 1492 e os portugueses resolveram muito antes de todo mundo, em 1385, ok? Então, todos esses elementos que eu acabei de citar foram decisivos para que a Inglaterra tivesse suficientemente problemas internos e externos que impedissem as grandes navegações. Por isso que, quando a gente olha aqui para esse slide que eu estou compartilhando aqui com vocês, eu tenho esse slide dividido em primeira tentativa e segunda tentativa, que é exatamente esses momentos distintos que eu estou tratando aqui para vocês. Se percebam que a primeira tentativa é pós-século XVI, já caminhando para o século XVII, final do século XVI, 1585, a Rainha Elizabeth I dá permissão a Sir Walter Raleigh para, meu inglês está perfeito aí quase, para iniciar o processo de colonização, e aí inicia o processo de colonização, mas um processo tímido ainda e bastante ineficiente nessa primeira etapa, ok? A segunda tentativa, obviamente, essa sim vai ser mais eficiente, porque já vai começar no século XVII, sobre outras circunstâncias, né? Outras características vão marcar o século XVII. E uma dessas características, eu quero relembrar a vocês, é que o século XVII é um século marcado dentro da Inglaterra por uma transformação importantíssima dentro do sistema absolutista inglês, dentro dessa transformação do absolutismo, que é a transformação política, a ascensão da burguesia mercantil. E, obviamente, eu estou falando no século XVII da Revolução Liberal Inglesa, que foi um processo longo, que começou em 1640, 1642, e só se concretiza em 1688, no final do século XVII. Mas por que o século XVII ele é tão determinante para a Inglaterra e para a expansão inglesa para a América? Porque a burguesia vai dar um passo importantíssimo, principalmente no período republicano da história da Revolução Liberal Inglesa, na época de Cromwell, quando Cromwell, através do ato de navegação, vocês vão lembrar disso, através do ato de navegação, obriga os navios que transportam as mercadorias, tanto na entrada quanto na saída da Inglaterra, a serem ingleses. Então, o salto que a burguesia mercantil vai dar com Cromwell no século XVII vai, sem dúvida nenhuma, impulsionar a burguesia mercantil, impulsionar a manufatura inglesa
e isso vai ser decisivo para que a Inglaterra tenha não só dinheiro, mas uma expertise naval para iniciar a ocupação da América. Então é por isso que o sucesso da ocupação americana pelos ingleses se dá a partir do século XVII. Pessoal, ficou claro para vocês aí essa diferença entre a primeira tentativa e a segunda? Principalmente os motivos que levaram ao atraso inglês em relação aos espanhóis e portugueses? Sim ou não aí para vocês? Tá tranquilo? A primeira tentativa foi durante o absolutismo e a segunda foi com a ajuda dos burgueses, foi isso? Isso, exatamente. A gente pode dizer que no século XVII a burguesia inglesa está mais madura, né? Então ela participa de forma mais ativa dentro desse processo de ocupação, com mais expertise, com mais experiência náutica. O século XVII, a experiência náutica ela já está bastante popularizada, até porque os portugueses, os espanhóis, os holandeses já estão bastante avançados neste quesito aí, e os ingleses têm já a condição de aprender com todo mundo e iniciar o seu processo também com um governo mais sólido, né? O governo no século XVII, o governo inglês já está mais equilibrado, tá certo? As rivalidades internas que levaram à Revolução Liberal Burguesa já se consolidaram, então no século XVII a Inglaterra está mais madura para o processo de ocupação da América. Beleza? Tranquilo? Bom, se por um lado o século XVII no século XVII a Inglaterra estava mais madura para iniciar o processo de colonização da América, de ocupação da América, essa maturidade ela não se verificou nas práticas de ocupação do território que mantiveram a política econômica mercantilista fundamentada em cima da exploração da terra e fundamentada em cima da ocupação do território de forma violenta, dizimando as nações indígenas que habitavam a América do Norte. Então, da mesma maneira que a América Portuguesa e a América Espanhola, claro, com as suas devidas particularidades, é óbvio, dizimaram as nações indígenas na América Latina, os ingleses repetiram esse mesmo processo na América do Norte, na região das 13 colônias, né? Hoje nós chamamos de Estados Unidos. Então essa ocupação foi uma ocupação que seguiu os moldes mercantilistas, isso é muito importante destacar, tá, pessoal? E por que eu estou destacando isso com bastante veemência? Porque ainda hoje os alunos estudam esse conteúdo com a seguinte ideia na cabeça: os Estados Unidos é hoje, 2020, uma potência econômica, porque o tipo de colonização que os ingleses exerceram nos Estados Unidos foi de povoamento, com características diferentes do Brasil, por exemplo, e, portanto, os Estados Unidos é uma potência econômica. Essa ideia é uma ideia falsa, é uma ideia equivocada, é uma ideia errada. Os Estados Unidos aplicaram uma política mercantilista de exploração e de ocupação e de uso contínuo da violência na ocupação do território americano, igual foi aplicado por parte dos portugueses e por parte dos espanhóis, ok? Portanto, o sucesso econômico dos Estados Unidos se explica, sim, historicamente, por caminhos e opções que aquelas colônias, posteriormente aquela nação, teve ao longo dos séculos, mas não é o tipo de colonização que determinou o sucesso dos Estados Unidos. Tá bom? Pouco tem a ver o estilo de colonização dos Estados Unidos com o sucesso econômico dos Estados Unidos no século XX, no século XXI. A gente vai ver isso no desdobramento das nossas aulas aqui. Tá bom? Bom, dito isso, vamos avançar aqui o slide
vamos falar um pouquinho, depois eu quero retomar esse mapa aqui, das 13 colônias, né? O que foram as 13 colônias? Acho que esse mapa aqui está até melhor para a gente visualizar. O que foram as 13 colônias? As 13 colônias foi exatamente o território americano, na América do Norte, ocupado pelos ingleses, dessa forma que está sendo mostrada nesse slide aqui, nesse mapa. Como dá para vocês verem, no que hoje é a divisa dos Estados Unidos com o Canadá, claro que essa divisão não existia naquele período, então não existia um território determinado aqui, o que era Canadá, o que era Estados, o que eram as colônias inglesas, né? O que eram as 13 colônias, né? Isso não estava muito bem definido, e a definição desse espaço se deu através de guerras frequentes, não só contra os índios, que fizeram um movimento enorme de resistência à ocupação europeia, inglesa, como de guerras contra a França na América, como a mais famosa delas é a Guerra dos 7 Anos, nós vamos estudar também, aqui nessa região mais de divisão aqui entre o Canadá e os Estados Unidos. Bom, então a primeira coisa que esse mapa ressalta é que a ocupação inglesa na América também seguiu o mesmo modelo da ocupação portuguesa e da ocupação espanhola, que foi ocupar do território total um pequeno espaço, né? Um espaço muito tímido, que é o espaço litorâneo. Isso se explica pelo mesmo motivo que se explica lá na América Portuguesa e na América Espanhola. A resistência indígena, a ausência de homens para ocupar o espaço, a ausência de dinheiro para gastar no processo de ocupação desse território, o que limitou nos primeiros anos, e aí no caso dos Estados Unidos, ao primeiro século, todo o século XVII, metade do século XVIII, o que limitou a região litorânea, tal como a gente está vendo aqui. Tá? Então essa é a primeira característica. Outra característica é que se a gente olhar esse mapa aqui agora, esse mapa aqui de baixo, nós vamos perceber que a geografia dessa região, ela por conta da sua extensão territorial, ela sofre a influência climática muito distinta, né, da região mais ao norte para a região mais ao sul. Então, essa região mais ao sul, ela está inserida dentro da região tropical, né, com temperaturas e clima típico, solo, inclusive, típico das regiões tropicais. Ok? Então, esse elemento ele é um elemento importante. Quando eu olho para a parte norte, aí a Inglaterra está aqui em cima, né? Está quase perdidinha aqui, a pontinha da Inglaterra aparecendo aqui. Eu observo que essa região mais ao norte tem um clima muito parecido ao clima inglês, ao solo, portanto, inglês também, as características climáticas inglesas. Por que eu estou ressaltando isso? Eu estou ressaltando isso porque o século XVII é o auge do mercantilismo. E nessa altura do campeonato, século XVII, não existe mais tempo para experimentação, tal como aconteceu no caso espanhol, tal como aconteceu no caso português. Veja, por exemplo, a história do Brasil. Quanto tempo os portugueses demoraram para decolar na produção agrícola da cana-de-açúcar aqui no Brasil? Só o processo de ocupação do território e o seu início, perdão, demorou 30 anos. Cabral chegou em 500 e o processo de ocupação começou em 531, 532 com Martim Afonso de Souza. E a verdade é que de 534, com a criação das capitanias hereditárias, até meados do século XVII, 1630, mais ou menos, o açúcar ainda engatinhava. Coube aos holandeses realmente promover o boom do desenvolvimento açucareiro no Brasil no século XVII, quase 100 anos depois, 100 anos depois da chegada dos portugueses. No século XVII, esse tempo para aprender já não era mais possível.
E, obviamente, não era sequer aceitável. Então, os ingleses já entram dentro da América muito determinados, sabendo o que querem, e o que eles querem é ocupar efetivamente espaços, gastar tempo, gastar dinheiro, recursos e homens, onde realmente as riquezas compensam o investimento. Então, quando a gente olha para esse cenário, a gente se volta, obviamente, para a região centro-sul das 13 colônias, que estão destacadas aqui nesse mapa de cima em rosa: Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia. Nesse mapa aqui a gente consegue ver melhor, né? Tá maior aqui: Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia. Essas colônias são chamadas, portanto, de colônias do Sul. Beleza? Muitos livros de história, vocês vão ver, separam essas 13 colônias em apenas 2 grupos: colônias do Sul e colônias do Norte. Então aqui seria o limite das colônias, né? Maryland seria aqui o limite entre colônias do Sul e colônias do Norte. Outros livros já trazem essa divisão que eu estou trazendo nesse mapa mais coloridinho aqui para vocês, dividida em 3 partes, a saber, colônias do Sul em rosa, colônias centrais em amarelo e colônias do norte aqui nesse laranja mais escuro aqui. Beleza? Bom, o que interessa para a gente é saber que a questão climática é favorável para a produção de agrícolas, de produtos agrícolas tropicais, que era o grande interesse do mercantilismo naquela ocasião, claro, né, seguido, colado ali à mineração, né? Claro que todo mundo buscava era ouro e prata, mas na ausência de ouro e prata, pelo menos imediato, a agricultura era o que salvava o sistema mercantil. Então essa região sul foi a região que mais se destacou. Bom, por que eu estou fazendo questão de fazer essas diferenças? Aí eu quero que vocês olhem aqui para a tela do computador, no canto esquerdo, para a gente diferenciar o tipo de colonização que marca essas divisões territoriais que eu acabei de dizer para você. No sul, o modelo vai ser o modelo brasileiro, o modelo espanhol, agrícola, que comumente, quando a gente estuda história dos Estados Unidos, a gente chama de plantation, mas que também se aplica igualmente à América Portuguesa e à América Espanhola. O que é o plantation? O plantation é um modelo de ocupação, de colonização e de exploração fundamentado no trabalho escravo, fundamentado na monocultura, tá? E vamos entender monocultura aí, porque quando a gente fala monocultura, o aluno acha que os caras só plantavam um produto. Isso não é verdade. Os caras plantavam vários produtos, só que eles não plantavam vários produtos ao mesmo tempo, tá certo? Então, por exemplo, numa determinada época do ano eu plantava algodão, aí na terra eu só plantava algodão. Numa outra época do ano eu plantava tabaco, aí eu só plantava tabaco, e por aí vai. Isso é que é a monocultura, beleza? Diferente da policultura, como está aparecendo aqui no quadro inferior, que prevaleceu na região mais ao norte das colônias, onde numa mesma terra eu planto 4, 5, 6 diversidades de cultura na mesma terra. Isso é que é policultura, tá bom? Então o plantation, fundamentado na monocultura, no trabalho escravo, na grande propriedade de terra, para produção e abastecimento do mercado externo, são as 4 características que definem o sistema de plantation, que são as mesmas características que definiam a agricultura canavieira, por exemplo, aqui no Brasil. Beleza? Bom, qual é o impacto disso? O impacto disso vai ser uma diferenciação no desenvolvimento. Prestem muita atenção agora, hein? No desenvolvimento econômico, mas também no desenvolvimento social, político, cultural entre as regiões norte e sul dos Estados Unidos. Então, deixa eu voltar ao outro mapa aqui, que está maior para a gente entender. Se eu olhar para essa região, que vai aqui de Maryland para baixo, as características culturais, políticas e econômicas são bastante diferentes de eu olhar de Maryland para cima.
E vamos pensar em um desses elementos que distingue essas duas regiões, o pacto colonial. Se essa região ao sul era uma região mais explorada pelos ingleses, na produção de produtos tropicais, como por exemplo, já citei aqui tabaco e algodão, é óbvio que o pacto colonial nessa região era muito mais forte, era muito mais rigoroso do que no restante das 13 colônias. Claro, o controle e a fiscalização dos impostos para evitar os contrabandos, para evitar a sonegação do pagamento de impostos, para promover o trabalho agrícola e a eficiência do trabalho agrícola no sul, obviamente, foi muito maior do que no norte. O impacto social-cultural disso é muito perceptível, né? Vamos tratar de um elemento que é o elemento negro, por exemplo. Culturalmente, o racismo é maior nos Estados Unidos, na região sul, e isso se explica por conta dessa diferença econômica que eu acabei de mostrar para vocês, já que o número maior de escravizados africanos que veio para os Estados Unidos esteve localizado no período colonial na região sul, trabalhando nas lavouras de tabaco, nas lavouras de algodão. Beleza? Então, a história de racismo do sul é muito maior e isso é um elemento cultural importante para a gente entender os Estados Unidos, por exemplo, nos dias de hoje. Outro elemento de caráter político é que a região norte dos Estados Unidos vai ser uma região que vai se constituir com mais liberdade. Entenda isso como menos pacto colonial e menos controle e fiscalização metropolitano inglês do que a região sul, tá certo? Quando a gente estuda os Estados Unidos, isso aparece com um nome chamado de negligência salutar. Ou seja, a negligência que, entre aspas, claro, né? A negligência que a Inglaterra fez, né? Negligenciou, né? Em relação ao norte, foi salutar para criar no norte um ambiente menos controlador e, portanto, mais livre. Quando a gente estudar os Estados Unidos do século XIX, a gente vai ver que isso foi determinante para que as primeiras ideias de liberdade viessem do norte e não do sul. Né? No século XIX, quando a gente for estudar a Guerra de Secessão, por exemplo, a gente vai ter que buscar lá no nosso HD essa informação que eu estou colocando agora aí na cabeça de vocês, para entender por que a Guerra de Secessão é uma guerra que começa pelo sul. Quem quer se separar do restante dos Estados Unidos são agora os estados, né? Lá na Guerra de Secessão já é século XIX, já não são mais colônias, agora são estados do sul. E por que isso? Porque os estados do norte tinham um projeto muito mais autônomo e de unidade e industrial, né, comercial, do que o sul, por exemplo, que se constituiu em cima de uma tradição agroexportadora de dependência do mercado externo europeu, principalmente o mercado inglês. Beleza? Voltando aqui, então, essas diferenças que eu estou trazendo aqui entre o modelo do Sul e o modelo do Norte são importantes para a gente entender como que os Estados Unidos teve, ao mesmo tempo, colônias mais ligadas ao processo de exploração e outras menos ligadas ao processo de exploração. No Brasil, foi a mesma coisa, tá certo? Se eu perguntar para vocês assim, onde o processo de exploração foi mais efetivo no Brasil? Vocês imediatamente vão lembrar da região Nordeste, por conta do desenvolvimento do açúcar, e na região Sudeste, por conta da mineração. Se eu perguntar para vocês qual foi o grau de controle e fiscalização dos portugueses no Rio Grande do Sul, no Paraná e no Santa Catarina, vocês vão me dizer que foi menor. E foi realmente menor. Né? Por isso que esses estados se constituíram de uma forma diferente, por exemplo, da Bahia, de Pernambuco e assim por diante. Tá joia? Pessoal, ficou claro para vocês alguma dúvida sobre o que nós falamos, sobre essa diferença entre as colônias do norte, colônias centrais, colônias do sul, os modelos de ocupação, né? E a questão do plantation? Tá tranquilo aí para vocês?
Então a gente vai ter que saber a divisão norte, sul e centro ou só norte e sul? Você precisa saber norte, sul e centro, sabendo que pode, num exercício, cair apenas norte e sul ou norte, sul e centro. Então você tem que estar preparado para as duas situações que podem aparecer aí na Mas qual questão seria o centro, do então? Enem. Pode falar. Quais seriam as características do centro, então? As características do centro são iguais às características do norte. Por isso que aqui no quadrinho, ó, você observar aqui na tela, no canto inferior esquerdo, tem aqui a colônias do centro-norte. Pequena propriedade, policultura, produção de manufaturas, comércio triangular. Certo? Quando você olha para cá, plantation, que a gente já definiu o que é, né? Trabalho escravo, monocultura, grande propriedade e produção para o mercado externo. Importação para a Inglaterra. Então essas características elas se distinguem bastante. Fechou, galera? Ok. Beleza. Então, avançando aí um pouquinho no próximo slide, vamos tratar aqui agora das principais diferenças dessas colônias no século XVII e no século XVIII. A gente estudou todo o processo de ocupação e colonização que foi no final do XVI e no século XVII. Então agora vamos ver aqui algumas diferenças e alguns pontos aqui importantes. Primeiro, século XVII, a Inglaterra não interfere nos assuntos internos das colônias, salvo que região? Pergunta para vocês. A Inglaterra não interfere nos assuntos internos das colônias, salvo em que região colonial? Região sul. A região sul. Muito bem. Porque na região sul, o pacto colonial era tão forte como nos outros exemplos coloniais dentro da América. Beleza? Muito bem. Quando a gente chega no século XVIII, aquela liberdade que as colônias do centro-norte tinham, acabam. Tá certo? E aí a gente consegue entender por que, olhando para a data e fazendo uma relação sobre o que está acontecendo nesse mesmo período dentro da Inglaterra. Então, o século XVIII dentro da Inglaterra é o século marcado pela Revolução Industrial, principalmente na segunda metade do século XVIII. Quando a Revolução Industrial explode dentro da Inglaterra, a burguesia vai dar um segundo salto no seu processo histórico de desenvolvimento, tanto econômico quanto político. No lado econômico, a burguesia vai entrar na etapa do desenvolvimento do capitalismo, chamado de capitalismo manufatureiro e maquinofatureiro. Beleza? Então, é o aparecimento das máquinas, da produção em grande escala. Tem início o período imperial, né? O imperialismo, com a busca de novos mercados consumidores. Isso é tema para uma próxima aula, para a gente, inclusive, desenvolver melhor esse tema numa próxima aula. Mas tem início também a busca por novos mercados consumidores, nova matéria-prima, a busca por expansão territorial através da venda comercial, a expansão do sistema financeiro e bancário, né? E os ingleses vão liderar esse processo no 18. Por isso que vão se transformar na maior potência econômica do planeta no século XVIII, se transformando na grande potência histórica, né? Que até hoje é uma potência, mas é nesse período que é a ascensão inglesa se transformando numa grande potência no século XVIII. Ora, sabendo desse contexto, quando os ingleses estão nessa vivência, o que passa a representar a América para os ingleses? Um pote de ouro, né? Um pote de ouro não só na produção de matéria-prima, não só na produção de riquezas para sustentar a Revolução Industrial, mas também num pote de ouro no sentido de consumir os produtos agora industrializados que os ingleses estão começando a produzir dentro da Inglaterra. Então, a parte da América que vai imediatamente consumir os industrializados ingleses da Revolução Industrial vai ser as próprias colônias inglesas que a gente chama de Estados Unidos. Beleza? Claro que isso não fica só nos Estados Unidos, a gente sabe que o Brasil foi um grande consumidor dos produtos ingleses, quase que exclusivamente, né, de produtos ingleses, que passavam pela Inglaterra, mas a gente não pode esquecer disso também. Ou seja,
a liberdade das 13 colônias, principalmente do Centro-Norte, foi drasticamente limitada por conta desse novo momento de exploração que os ingleses vão estar vivenciando já num sistema capitalista mais forte, mais rigoroso, mais típico do sistema capitalista mercantil e industrial que está nascendo agora. Tá bom? Bom, quais são os impactos disso? Os impactos disso estão aqui no lado direito. A lei do açúcar, a lei do selo, a lei do chá e as leis intoleráveis, cuja leitura atenciosa de vocês vai levar vocês a perceberem que todas essas leis ou são impostos que incidem sobre a circulação de produtos dentro das colônias, o que obviamente gera riqueza para a Inglaterra e também para o financiamento desse processo de expansão do capitalismo inglês, ou limite, né, diminuição das liberdades individuais e coletivas que haviam sido dadas ou conquistadas ou conseguidas, né, durante o período colonial, como o caso das leis intoleráveis. Seja um, seja outro, sejam leis que aumentavam os impostos, ou sejam leis que aumentavam o rigor da fiscalização e o controle colonial dentro das 13 colônias, as duas coisas vão criar dentro das 13 colônias um ambiente de revolta. Então é isso que é importante para a gente. Um ambiente de revolta vai ser criado nesse momento aqui. Beleza? Bom, simultaneamente, o que está acontecendo dentro da Europa ligado a esse ambiente de revoltas e que chega dentro da América? O Iluminismo. O século XVIII também é o século do Iluminismo e é o século cujas palavras de ordem, liberdade e igualdade, principalmente jurídica, nesse primeiro momento nós estamos muito falando de liberdade e igualdade jurídica, de direitos civis, não é? Estão bombando na cabeça dos europeus e também na cabeça dos americanos. Tá certo? Está chegando aqui na cabeça dos americanos. Lembrando que a própria Revolução Francesa é do século XVIII. Tá? Não é exatamente desse período aqui, é um pouco 20, 30 anos mais à frente, um pouquinho. Mas as ideias de liberdade e igualdade estão rondando as cabeças. Então, já dá para vocês se imaginarem dentro do contexto e entendendo que, de um lado, as ideias de liberdade e igualdade transbordam e, do outro lado, a Inglaterra aumenta o controle e a fiscalização. É claro que isso não vai dar boa coisa e o que vai dar, obviamente, é a luta pela independência dos Estados Unidos, o processo de independência dos Estados Unidos. Mas antes da gente falar do processo de independência dos Estados Unidos, eu quero... Antes de eu falar do processo de independência dos Estados Unidos, eu quero comentar sobre uma outra coisa aqui com vocês, que é a Guerra dos 7 Anos, que aconteceu no ano, aqui entre os anos de 1773, 74, 72, 73, 74, 75. Essa guerra é uma guerra muito importante que a gente tem que entender. Deixa eu voltar ao mapa aqui para a gente visualizar ela no mapa. E essa guerra ela vai envolver essa região. Deixa eu desenhar aqui no mapa. Vou pegar aqui o marca-texto. Ela vai envolver essa região que eu vou marcar aqui no texto. Essa região. Em particular, essa região achuriada aqui, que é a região de fronteira. A Guerra dos 7 Anos foi uma guerra, na verdade, entre a Inglaterra e a França, mas que não aconteceu na Europa. Foi uma guerra entre Inglaterra e França que aconteceu na região que está mostrada no mapa. Essa guerra ela teve vários motivos, mas 2 deles são importantes para a gente. Primeiro, o controle territorial, né? Então disputas territoriais. E segunda, o processo de expansão para essa região interiorana aqui do continente. Ou seja, entender a Guerra dos 7 Anos é também entender a relação entre os colonos franceses e colonos ingleses no processo de expansão para o interior da América do Norte e o contato com os índios, tá certo?
Os índios moicanos, por exemplo. Tem um filme belíssimo, se não me engano, a data da década de 90, chamada O Último dos Moicanos. É um filme belíssimo, porque é um filme que conta uma história de amor, obviamente, mas, obviamente eu digo porque a maioria dos filmes americanos de época tem um fundo, né, amoroso por trás. Mas é um filme que mostra bem como é que funcionou essa relação entre os colonos, os índios, na Guerra dos 7 Anos. Né? O Último dos Moicanos vale a pena vocês buscarem, apesar de ser um filme mais antigo, para vocês verem. Mas o que interessa para a gente, nesse momento que nós estamos estudando, é entender que a Guerra dos 7 Anos deu aos colonos ingleses, que nessa altura do campeonato vocês já devem estar imaginando, não são mais ingleses, são colonos americanos, já que são descendentes dos ingleses, mas nascidos e criados na América, portanto eles são estadunidenses, vamos chamar assim, uma expertise, deu a essas pessoas uma expertise de guerra. Tá? Então o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer o seguinte, que a Guerra dos 7 Anos, que envolveu os colonos dentro da Inglaterra, deu a esses colonos uma experiência de guerra que eles não tinham, porque eles eram agricultores, eram comerciantes. Mas por terem participado da Guerra dos 7 Anos, tiveram essa expertise militar. Por que isso é importante? Porque foi isso, entre outros elementos, né? Mas esse é um dos elementos que explica a vitória dos Estados Unidos sobre a Inglaterra no processo de independência. Existe um outro filme, eu gosto muito de falar sobre o filme, dar as dicas dos filmes, porque vocês conseguem ver os filmes com outro olhar. Existe um outro filme que retrata exatamente isso que eu estou falando para vocês, que é o filme chamado de O Patriota. O Patriota, ele é um filme que mostra exatamente a guerra de independência dos Estados Unidos, mas o personagem central do filme, está me fugindo o nome dele aqui agora, alguém lembra o nome dele? Patriota, Nicolas Cage, não, ai meu Deus. Não, Mad Max. O protagonista do Mad Max, tá fugindo aqui o nome dele. Mas ele, no início do filme, a gente percebe que ele lutou na Guerra dos 7 Anos, tanto que ele tem uma farda guardada vermelha, né, que é uma farda inglesa, sendo colono. E aí na Guerra de Independência, ele vai lutar na Guerra de Independência, é um grande militar, né, inclusive, né, com grande experiência militar, e aí a gente não consegue entender. Falei, como que esses colonos, que são agricultores, estão lutando tão bem, têm tanta experiência militar para lutar contra os ingleses, que são soldados altamente treinados da época? Porque essa experiência militar vem da Guerra dos 7 Anos. Frequentemente a gente observa questões que envolvem essa relação entre a Guerra dos 7 Anos e a independência dos Estados Unidos. Fiquem espertos, fiquem ligados aí nesse assunto. Beleza? Pessoal, alguma pergunta? Tá tranquilo por enquanto? Nossa aula está chegando já ao final. Só é muita informação, mas tá dando. Beleza. É muita coisa, é muito detalhe. Geralmente eu não costumo detalhar essa matéria quando eu estou dando aula, por exemplo, para o primeiro ano, para o segundo ano. Mas quando a gente chega no terceiro ano, ela é mais rica de detalhes aí, por questões óbvias, né? Vocês vão estar fazendo o Enem, então a gente acaba se aprofundando um pouco mais. Legal? Bom, então nesse slide aqui, já caminhando já para o final, nós temos aqui um resumo das características que marcam esse período do século XIX, dentro lá da Inglaterra. Eu falo aqui sobre a Guerra dos 7 Anos, os elementos internos que marcam o processo da independência dos Estados Unidos, né? Aqui as leis, repetindo aqui, lei do açúcar, lei do selo, e assim por diante. Então vou passar mais batido aqui, depois vocês vão dar uma estudada nisso aqui se tiver alguma dúvida. Aqui as leis intoleráveis, né? E, por último, a reação colonial a todo esse movimento. Então vamos lá. Bom, para a gente entender a relação colonial e a independência de 1776, nós temos que entender esses dois pontos aqui
esses dois eventos que estão aqui no ponto 5. O primeiro Congresso da Filadélfia e o segundo Congresso da Filadélfia. O primeiro Congresso da Filadélfia foi uma reunião dos principais colonos, das lideranças coloniais, a fim de pedir uma interferência do rei nas dificuldades que os colonos estavam enfrentando, que a gente pontuou aqui. Aumento de impostos, fim das liberdades individuais e mais direito, mais reconhecimento legal, jurídico dos colonos. Eu quero que vocês atentem a isso pelo seguinte motivo. Primeiro Congresso da Filadélfia, 1774, nós estamos há 2 anos da independência que aconteceu em 1776. Professor, os colonos estavam com um pensamento separatista nesse primeiro momento? A resposta é não. Não. Então, o que os colonos queriam é que eles fossem vistos como ingleses. Isso é muito importante, isso é muito discutido, né? Ou seja, o que eles estavam reivindicando é que o governo inglês, que o parlamento inglês e que o rei reconhecesse as colônias como uma continuidade do império inglês, como uma continuidade da Inglaterra. Por exemplo, a ponto de permitir que os ingleses participassem das decisões políticas, que os americanos participassem das decisões políticas dentro do parlamento inglês. Beleza? Então, por que isso é muito importante? Isso é muito importante porque a negativa disso, por parte do parlamento, por parte do rei, ou seja, o posicionamento definitivo dos ingleses em ver os americanos, os colonos, como apenas colonos, é que levou à união dessas colônias para promover o processo de independência em 1776. Ou seja, de 74 para 76, o rei inglês e a Inglaterra viraram inimigos comuns aos nortistas e aos sulistas, que pela primeira vez, apesar de todas as suas divergências políticas, econômicas, culturais e de colonização, se unem contra esse inimigo comum, que é a exploração, contra esse inimigo comum, que é o rei, no processo de independência, e aí começa a Guerra de Independência em 1776. A independência dos Estados Unidos ela é interessante porque, ao contrário do que a gente pensa, ela, no papel, juridicamente, ela acontece no ano de 1776, porque o ano de 1776 é o ano da divulgação da Constituição, né, da lei de proclamação de independência, das primeiras leis que constituem os Estados Unidos, mas o processo de liberdade, em definitivo, ele é longo, porque a Inglaterra, em 2 momentos diferentes, os ingleses tentam recuperar os Estados Unidos em 1812 e 1815, após as guerras napoleônicas. Isso é um outro elemento também, né? Importante. As guerras napoleônicas, que tomaram muito tempo, dinheiro dos ingleses lá na Europa, foi muito importante para consolidar a independência dos Estados Unidos no século XIX. Beleza? Então, para finalizar, eu tenho esse slide aqui, essa tela aqui para vocês, com as características, claro, depois eu vou disponibilizar isso aqui, né? O próprio vídeo vai estar disponível para vocês também, os slides também, que difere aí o primeiro momento, o segundo momento, o primeiro Congresso da Filadélfia, o segundo Congresso da Filadélfia. Aqui tem um erro de digitação, tá bom, pessoal? Ó, aqui é 1774, não 1174. Presta atenção aqui na parte superior esquerda. Tá joia? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar sobre colonização e independência dos Estados Unidos era isso. O restante vai ficar, obviamente, para uma próxima aula, né, com mais tempo para a gente tratar desses assuntos aí.